Bora falar de planejamento estratégico? Nesta aula, minha ideia é desmistificar várias coisas em relação ao planejamento e deixar ele extremamente simples, fácil de você conseguir fazer um hoje na sua vida e manter nos próximos dias para você poder colher resultados. E a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é o que é planejamento. Planejamento nada mais é você criar uma estrutura, criar uma rotina, criar um tipo de organização que vai fazer com que, com o tempo, você construa aquela realidade que você deseja. Então, a meta, ela entra aqui como um plano de ação. Olha, eu quero chegar nesta realidade. E para chegar nesta realidade, que é a minha meta, eu preciso criar aqui um bastidor para que ela aconteça. Então, planejamento não é ter uma agenda cheia de coisinhas ali, cheia de checklist. Não é isso, porque você pode bater todo o checklist e ainda assim dormir achando que você não conseguiu fazer o que era importante ser feito. Você encheu a sua vida de coisinhas, de tarefinhas, de compromissos que às vezes te tiraram do foco ao invés de te colocar no foco e aquilo que era importante você não fez. Né? Então, planejamento é a gente entender primeiro para onde a gente quer ir, ter clareza, para aí sim a gente começar a desenhar os passos. E como que eu monto o meu planejamento? Bem, tem pessoas que você vai ouvir por aí que montam um planejamento de 5, 10 anos. Puxa, é legal saber para onde eu quero ir, onde eu quero estar daqui 5, 10 anos. Só que eu não consigo montar um planejamento tão pontual para 5 anos. Eu consigo montar um planejamento bem pontual, pelo menos agora se você está começando, para um ano. Então, o meu planejamento, ele geralmente vai gerar em torno disso, de um ano e meio, para que eu consiga fazer aquela meta sair do papel e aí sim planejar o próximo. E é legal porque, querido ou não, você está construindo os seus próximos 5, seus próximos 10 anos com esse planejamento que acontece anualmente. Então, para isso, eu divido o meu planejamento em um plano de longo, médio e curto prazo. Entendendo que um planejamento de longo prazo é aquele que dura um ano para acontecer. Então, vou dar um exemplo simples. Eu quero ler a Bíblia. A Bíblia é um livro grande, né? Então, será que não é interessante você ler a Bíblia em um ano? Como que a gente vai fazer isso? Dividindo pequenos capítulos a cada mês e a cada dia a gente lê ali um pequeno versículo, um pequeno capítulo, uma pequena parte da Bíblia. Em um ano, a gente vai conseguir ler ela inteirinha. E o que seria o planejamento de médio prazo? Aquele que em 6 meses a gente consegue tirar do papel. Então, por exemplo, em 6 meses eu quero correr 5 quilômetros. É possível, é super possível. Em 6 meses, a cada mês, eu vou ter uma meta ali de correr 1 quilômetro por mês e quando a gente vai somar em 6 meses, eu tô correndo já meus 5 quilômetros tranquilamente. E um planejamento de curto prazo, como seria? Vamos dar um exemplo simples. Alguém que precisa ter mais tempo de descanso, de desfrute, porque percebeu que só apaga incêndio e tá ficando doida por conta disso. Como que a gente monta? Pega um mês, né? Pega esse próximo mês que a gente vai entrar, tem 4 semanas e você já escolhe a partir de agora quais vão ser os dias dessas semanas que você vai desligar e vai conseguir desfrutar. Então, uma meta de curto prazo, uma meta simples de ser feita, não é tão complexa assim. Então, desta forma, eu quero que você comece a pensar nas metas que você tem para a sua vida. Metas que vão durar um ano, metas que vão durar 6 meses, metas que vão durar um mês. E olha que interessante, toda vez que você vai escolher uma meta, lembra que você já tem uma vida, já tem uma rotina, então ela vai ter que se inserir aqui dentro, né? Então, metas de um ano, você não vai fazer em um dia, você vai fazer em um ano. Então, quer dizer que essa meta, você vai dividi-la durante um ano todo, para que na somatória de 12 meses, quando chegar aqui, né, no final, ela vai ser concluída. Metas de 6 meses também é uma meta que vai durar, que tem duração de 6 meses, mas a cada mês, a cada semana, você vai construir algo para chegar aqui nessa data limite e você ter concluído. Meta de um mês também. A cada semana eu vou fazer um movimento para que essa meta aconteça. Então, para você criar essas metas, tem que ser algo muito ligado com aquilo que já existe na sua vida ou um passo de cada vez, uma meta por vez, para que você não se embole toda, entende? E aí não sai do lugar, fique frustrada. Geralmente, quando eu vou escolher uma meta, eu escolho uma, duas ou três no máximo, né? Uma de longo, uma de médio e uma de curto prazo, porque são coisas que já precisam se inserir na minha realidade para que não seja frustrante, mas seja algo que eu consiga ver, né? Algo progressivo, que eu consiga ver o resultado e fique feliz no processo.
Faz sentido? Então, primeiro passo não é sair daqui agora catando meta. Primeiro passo é a gente entender como que está a sua vida hoje. A gente, na aula introdutória, entendeu que tipo de empreendedora você é. E isso pode ter sido um choque, talvez, para você. Perceber que você está vivendo e criando uma rotina que não é aquela que você realmente deseja. Então, ok, já entendi que não tá bacana. Para onde, então, eu tenho que colocar as minhas metas nos próximos meses? Para onde eu tenho que olhar? Onde tem que estar o meu foco? E para isso, você vai parar tudo agora e fazer a roda da vida produtiva que está aqui na descrição do vídeo. Eu quero que você abra essa roda, eu vou abrir aqui também para poder te explicar direitinho o que você vai ver nela. Você vai ver que é essa roda que eu preparei para você, tá? Para esse mini curso, ela é dividida em 4 partes. Ela tem aqui um quadrante, que é o quadrante do planejamento, que contempla a vida profissional, financeiro e pessoal, ou seja, o profissional é tudo aquilo que você tem de planejamento hoje para a sua vida profissional. O quanto você se planeja neste momento de hoje para a tua carreira, para a tua empresa, para o teu negócio crescer. Talvez esse mini curso seja um primeiro passo para isso, certo? Então essa roda aqui é referente ao dia de hoje, não é para daqui um ano, hoje. O quanto hoje você sente que está dando importância para o teu planejamento profissional. E aí, como que você vai metrificar isso? Quanto mais perto do meio, menos você está olhando. Quanto mais perto, né, do nome, que é o 10, mais você está olhando. Então, você pode falar, esse ano eu tirei para focar na minha vida profissional, então é 10. Ok, então toda essa energia está vindo para cá, percebe? É dessa forma que a gente vai medir aqui como que tá o nosso foco, como que tá a nossa energia. Deixa eu explicar os outros e aí depois vou te dar um tempinho para você poder preencher a sua. Então, em relação à sua vida profissional, o quanto hoje você percebe que você está dando devida atenção para ela? Então, investimento de tempo, de energia, financeiro, quanto você está dando hoje para a tua carreira alavancar e crescer? Planejamento financeiro, a mesma coisa. Quanto você se dedica hoje para aprender sobre finanças, para fazer investimento, para poder sair das dívidas, né? Cada uma tem sua realidade. Então hoje, como que é a tua vida financeira? Como está o seu planejamento financeiro? Planejamento pessoal. Você tem hobby? Você tem metas que vão fazer você como mulher, como ser humano, ser melhor a cada dia? Muito triste porque muitas mulheres, elas vão envelhecendo, né? Ficando mais velhas, e vão deixando alguns hobbies de lado. Então a gente não tem tempo para ter hobby. O que é um hobby? É, às vezes fazer uma aula de cerâmica, uma aula de dança, é fazer uma coisa diferente, uma aula de pintura, é sair com as suas amigas, é se divertir, é ter um tempo para você lembrar quem você é, sabe? E a gente tem um hábito ruim que é se dedicar a tantas outras demandas e esquecer de cultivar alguns hobbies, que eram coisas que talvez a gente fazia quando era adolescente, que tinha quando era criança, e na vida adulta a gente vai perdendo. Então, eu sempre entendo a vida pessoal como aquilo que só depende de mim para acontecer, que ninguém pode fazer por mim, tá? Então, hoje, o quanto você tem dedicado tempo para coisas que só dependem de você para acontecer. Geralmente, a gente lembrar daquele tipo de empreendedora, as atarefadas agora vão chorar porque elas vão perceber que elas não têm tempo para elas e elas têm tempo para outras demandas, menos para essa daqui. Então, é um bom momento, mulheres atarefadas, de a gente rever essa roda da vida produtiva. O próximo quadrante é o de autoconhecimento, que está dividido em saúde, intelecto e emoções. Então, saúde, o quanto você se alimenta de forma interessante, nutritiva, o quanto você está fazendo o básico bem feito, que é dormir, fazer uma atividade física, sabe? Se mexer, os exames periódicos você faz, como que está a tua saúde como um todo. Intelecto, tempo de estudo, tempo de leitura, dá pra ver aqui, né, que eu amo ler, eu tenho coleções, essa aqui é a minha coleção que eu não empresto pra ninguém porque é coleção de estudo, mas eu gosto muito de ler, tô sempre indo atrás disso, vendo séries, documentários, coisas que vão edificar a minha mente, né, não abrir a rede social só pra ficar vendo tranqueira, mas ver coisas ali que vão edificar a sua mente, te fazer crescer, ouvir podcast, então são formas que a gente tem aí para poder melhorar o nosso intelecto. Então, quanto disso você percebe hoje que é uma meta sua, que você consegue inserir no seu dia a dia. E por fim, deste quadrante, a parte de emoções, que é a gestão emocional. Então, você faz terapia, você percebe um autocontrole, você percebe aqueles impulsos, você desconta as coisas na comida, nas pessoas, como que estão
as tuas emoções, como que é a gestão delas? Será que não está na hora de investir em terapia, investir em autoconhecimento, em fazer alguns programas, né, como diz, que é análise comportamental, para você entender um pouco mais sobre você? Como psicanalista, esse viés na minha vida é sempre muito recorrente, porque como eu trabalho com isso, né, eu acabo ensinando isso para as minhas clientes também, de forma direta ou indireta, então é algo que eu sempre tenho que colocar aqui como prioridade realmente nessa parte do autoconhecimento, porque eu só posso entregar aquilo que eu também sou cheia. Depois temos aqui esse próximo quadrante que é de relacionamentos, que tá a vida social, a vida amorosa, a vida familiar. A vida social diz respeito a relacionamentos como amigos, filantropia, né? Como que você dedica tempo para conhecer pessoas, tá em lugares que vão estimular, ambientes que vão estimular a tua criatividade, estimular o teu network, o teu autoconhecimento, né? De uma outra maneira, interpessoal. Então esse quadrante aqui é o social. Amoroso, tanto diz respeito ao teu relacionamento a dois, como também amor próprio, né? Então, o quanto você se conhece, quanto você entende a tua sexualidade, o quanto você compartilha isso com o teu parceiro de uma forma saudável, como que tá hoje o teu relacionamento a dois, tá? E se não tiver ninguém, né? Então, como que está com você mesma, como que é estar com você mesma, como que é o teu amor próprio, a tua autoestima. Então, nesse amoroso, a gente pode ir por esse lado, tá? Ou em relação a um parceiro, como também ao amor próprio e autoestima. E por fim, o familiar. Como que você hoje percebe tempo com a sua família, com os teus filhos, com os teus pais, né? Como que é hoje o teu núcleo familiar, como que você percebe isso e o quanto de tempo você tem dedicado a isso, né? Talvez você perceba que não é uma meta para sua vida, então vai estar mais baixo. Ou você percebe que você talvez a oba-oba está dedicando 10, quando na verdade poderia dedicar um pouquinho menos, sem comprometer, lógico, a tua vida familiar, mas usar um pouco dessa energia também para outras coisas, como por exemplo estudo. Então é legal essa autoanálise para a gente perceber para onde está indo a nossa energia. E por fim, mais ou menos importante, o âmbito da espiritualidade, que eu coloco aqui 3 pontos, que é propósito, resiliência e fé. Propósito para a gente entender para onde a gente está indo, qual que é o motivador, né, da nossa vida quando a gente vai dormir, quando a gente vai acordar, onde está vinculado o nosso propósito, como está a tua relação com Deus, com o Criador, com o Universo. Aqui não estou falando de religião, mas estou falando do teu vínculo com algo maior. A gente precisa ter um vínculo com algo maior, porque esse mundo ele é muito, muito intenso, né? Muitas coisas acontecem, boas, ruins, e se a gente não tiver um propósito maior, fica difícil às vezes da vida, né? Fica difícil às vezes de viver um dia após o outro. Então eu quero que você entenda essa parte de propósito dessa forma. Resiliência é como você cai se reergue, entende? Como que você vê os desafios? O que você faz com os limões que a vida te entrega? Você é alguém que fica chorando, resmungando, murmurando? Ou alguém que, ok, entende, compreende o que aconteceu, perdoa e segue a vida, vai tocar a vida de uma forma muito inspiradora. Então a resiliência ela entra aqui como esse lugar do perdão, esse lugar da aceitação, esse lugar de entender que tudo tem um motivo, então eu me levanto, aprendo e sigo adiante. Como que você vê hoje a questão da resiliência na sua vida, né? Se você é alguém que entende dessa forma ou alguém que vê como tudo muito pesado, é uma vítima da sociedade e às vezes não vai para frente por conta disso, tem que melhorar essa parte da resiliência. E por fim, fé. Fé em você, fé na vida, fé nas pessoas, fé que vai dar certo. A fé é a certeza daquilo que não vemos. Então, por exemplo, você criou um negócio com muita fé, você talvez não sabia o que ia acontecer, mas você criou com muita fé. E como que está hoje essa fé? Ela está abalada? Né? Essa fé, ela precisa hoje de uma injeção aí de esperança para você seguir mais uma milha. Então hoje eu quero que você veja a fé desta forma. Como que você tem fé em você, fé naquilo que você traz para esse mundo, como você agrega a ele, fé nas pessoas e fé também naquilo que te cerca, né? No teu negócio, naquilo que você põe as tuas mãos. Eu tenho certeza que você não nasceu por acaso. Deus te fez com uma missão maravilhosa e Ele te confia algo para você servir as pessoas, fazendo com que elas sejam melhores
ou elas têm uma percepção dos outros melhor, tudo aquilo que você entrega, né, o produto ou o serviço, ele vem para agregar nesse mundo de uma forma muito especial. Então, eu quero que você entenda isso, onde que tá, né, o teu papel, a tua contribuição, e a fé tem muito disso, ela carrega muito isso dentro desse quadrante. Bem, feita a sua roda da vida produtiva, é legal porque agora você tem uma noção de para onde está indo a sua energia. Às vezes você vê que a sua energia está indo para um lugar demasiadamente e para outro, vixe, está faltando energia, tem quase nada. E aí a gente começa a perceber porque algumas coisas acontecem enquanto outras não. Porque dependendo de onde está a nossa energia, onde a gente está colocando ali foco, expande. Então, a partir desse momento, você tem mais clareza para saber o que tem que acontecer nos próximos dias, nos próximos meses, no próximo ano, para que você tenha uma nova realidade, uma nova rotina. Entendendo que rotina é uma construção, são pequenos comportamentos diários que a gente vai fazendo e quando a gente percebe na somatória, aquilo se transforma em algo automático, né? Então, a gente vai fazendo sem nem questionar mais. E aí você vai escolher 5 áreas que você percebeu que estão abaixo de 5 e que, puxa, é interessante aqui eu começar a mudar. Lari, nenhuma deu abaixo de 5. Tá bom, então pega aquela que tá menor, que você percebe que pode dar um pouco mais de força. Lari, todas as minhas estão abaixo de 5. Não tem problema. Pega aquelas que você percebe que a partir de hoje não dá mais para negligenciar, que você precisa com urgência dar um gás ali para elas poderem melhorar. Só que dessas 5, você vai reduzir esse número para 3. Por quê? Lembra que eu te falei que a gente tem uma vida acontecendo e não dá pra gente encher essa vida que está acontecendo de outras coisas? A nossa mente não vai dar conta, ela vai entrar em pane. Lembra que a nossa mente ela quer economizar energia, ela não quer ficar dispensando energia para todos os lados. Então, destas 5 áreas, você percebe que não estão tão legais, escolha 3 para a gente montar o plano de ação. E o plano de ação, na sua folha de exercício que está aqui, ele já está todo arrumadinho, basta você preencher, tá? E começar a pôr em prática na sua vida. Eu vou trazer uma leve explicação aqui, um resuminho, mas depois a sua folha de exercício está tudo bem bonitinho e detalhado. Vamos escolher a parte do intelecto como um exemplo? Você percebeu que essa parte do intelecto está bem baixa. Ok, então o que você pode fazer hoje para melhorar essa parte do intelecto? Ah, Lara, eu posso ler mais, eu posso ouvir mais podcast, eu posso fazer mais cursos. Ok, vamos pegar então a leitura como um plano de ação que a gente percebe que é mais realista para começar a partir de hoje na nossa vida? Tudo bem? Então vamos lá, qual que é a meta? A meta é ler um livro por mês. Quanto mais claro você deixar, ok? Melhor vai ser. Então, ler um livro por mês. Qual que é o benefício que essa meta vai te trazer? Escreve. O benefício que essa meta vai me trazer é me sentir mais inteligente, mais capaz, com mais ferramentas. Próxima pergunta que você vai responder. Quem mais vai se beneficiar com essa meta? Puxa, eu percebo que os meus filhos vão ter uma mãe que os inspira na leitura, os meus clientes vão perceber que eu estou com mais autoridade, mais confiança para transmitir aquilo que eu passo para eles. Ok, você escreve. Depois, quais são as capacidades, habilidades que você tem que desenvolver para poder fazer isso acontecer? Então, por exemplo, eu tenho que me livrar da preguiça. Eu tenho que ser alguém mais proativa. Eu tenho que ser alguém que pega aquele tempo, talvez, ali de trânsito e aproveita para ler. Eu tenho que ser alguém que, ao invés de ficar no celular antes de dormir, né, scrollando aqui a tela, eu vou ter na cabeceira um livro que eu vou pegar e vou ler. Né? Então, ter mais disciplina, de ler um capítulo por dia. Então, eu quero que você entenda qual que é a habilidade que você vai ter que adquirir a partir de agora para que essa meta aconteça, tá? E isso diz respeito a tudo, qualquer coisa que você for fazer, você vai precisar criar capacidades novas e habilidades novas para essa meta sair do papel. Porque se você já soubesse, você não estaria colocando isso como meta. Faz sentido? Próxima pergunta que você vai responder. O que deve mudar na sua rotina para essa meta acontecer? Então, você vai por os pontos. Eu vou ter que diminuir meu tempo de tela, eu vou ter que melhorar o tempo, talvez, que eu gasto ali numa atividade que não faz nenhum sentido. Vou ter que inserir na minha rotina o livro, ou talvez deixar na minha bolsa, para o momento que eu estou ali numa fila, no momento de espera, eu sacar o livro e começar a ler. Então, eu quero que você pontue aqui as coisas que vão ter que mudar na sua rotina para aquilo acontecer.
E por fim, quem vai te ajudar nessa trajetória? Porque às vezes, sozinha, a gente vai desistir. Porque tem um dia mal, tem aquele dia que a gente tá mais para baixo, tá mais cansado, que tá desmotivado. Então ter um grupo que te apoia é importante. Então, nesse caso, por exemplo, um clube de leitura. Você pode entrar em um clube de leitura e começar a ser incentivada pelo ambiente para que aquilo aconteça e saia do papel. Então vamos lá, você fez a roda da vida, você escolheu 3 metas para tirar do papel nos próximos meses. Você fez para cada uma dessas 3 metas essas respostas para você ter clareza do porquê aquela meta para você é importante. E agora você vai dividir isso nos meses do ano. Então lembrando, tem metas que são para um ano, metas que são para 6 meses, metas que são para um mês. Então esta leitura, por exemplo, você pode colocar como para um mês. Então, em um mês, eu quero ler um livro. Então, aqui, você escolhe o mês que você vai fazer essa leitura e deixa pontual. Vou ler o livro tal em um mês. Ai, Lara, eu percebi que peguei gosto. Então, no mês que vem, ele também entra como uma meta. E no outro também. E aí você vai perceber que é uma meta que você já inseriu na sua vida e faz parte da sua rotina. Se for uma meta que você percebe que vai durar um ano, então, por exemplo, eu quero perder 10 quilos. Uma meta ousada. Então, se você quer perder 10 quilos, percebe que é uma meta que vale deixar como meta de um ano? Porque você vai perdendo 1 quilo por mês. E aí você vai pôr, vou perder 1 quilo nesse mês, outro quilo nesse mês, talvez nesse outro eu consiga perder 1,5 kg, daqui 2. Então você vai colocando essa meta dentro do seu calendário, colocando nos meses qual que é a pequena meta daquela grande meta por mês, para que fique mais fluido. Você não vai conseguir, repito, fazer tudo num dia só. A gente tem que pegar essa meta grande e quebrando, tá? Nos outros meses anteriores para que ela aconteça. Ah, Lara, minha meta é de 6 meses. Idem, uma viagem, um lugar que você quer ir para conhecer. Quanto dinheiro você tem que guardar no primeiro mês? Né? No segundo mês, quanto que você tem que guardar de dinheiro e qual que vai ser o destino? No outro mês, né? Quanto que eu tenho que guardar, qual vai ser o destino, o roteiro, quem mais eu vou querer que vá comigo, como que vai ser isso, essa organização do roteiro. E aí você começa a destrinchar essa meta até chegar na conclusão dela em 6 meses. É legal você colocar a data, né, que você quer que aquilo aconteça, para você ter um norte aqui, né, de trabalho, de divisão da demanda nos meses. Claro, eu não tenho um planner, então isso daqui vai muito te servir por enquanto, tá? Não tenho uma agenda, isso daqui vai muito te servir por enquanto. A partir do momento que você pega gosto pela coisa, você começa a investir em planner, em agenda. Eu hoje uso a agenda do Google, porque para mim fica muito mais fácil de ver visualmente, né? Mas por muito tempo eu usei um planner, né? De escrever, de anotar. Então vai muito daquilo que você gosta, com a forma como você vai se organizar. Repito, né? Porque eu uso isso que vai ser bom para você. Então você pega a ideia e adapta para a tua realidade. Então talvez uma agenda hoje, papel, para você seja muito mais interessante do que uma agenda no Google, né? Para mim hoje essa do Google é muito mais interessante porque eu conecto no meu celular, no meu computador, fica muito mais claro para mim do que algo no papel. Mas fique à vontade. Eu deixo aqui um mapa, né? E você decide como que você vai usar. E por fim, eu sempre indico você a fazer o journaling. O que é o journaling? Um journaling é um diário que você vai manter todos os dias como uma forma de você ver a sua evolução. Por quê? Quando a gente está no mercado de trabalho, a gente tem um supervisor, a gente tem um RH, a gente tem alguém que está ali mentorando a nossa jornada e vendo de pertinho o nosso passo a passo, nossa evolução, dando feedback, certo? Só que quando a gente está empreendendo, o caminho é um pouco mais solitário. Às vezes, ou a gente não reconhece as evoluções, ou a gente nem percebe que mudou, porque a gente mudou e aí aquela versão nossa passou e a gente nem se deu conta da mudança. Então, quando a gente vai relatando isso no journaling, a gente depois de um tempo começa a ler aquilo e percebe o quanto a gente avançou. Passinhos de formiguinha, mas a gente avançou. Então, eu sempre deixo aqui um espaço para journaling, caso você não tenha onde anotar. E eu sempre incentivo a fazer, porque de verdade é algo muito bacana em que você vê toda essa evolução pessoal acontecendo. E você pode por motivos de gratidão, você pode por as metas, né, que você falhou às vezes, ou que você vai compensar no outro dia, porque naquele não conseguiu ser feito. E é uma forma também de autoconhecimento, então eu sempre indico. A aula de hoje finalizada, eu sei que foi muito conhecimento, então eu te indico a finalizar por hoje, tá? Assiste a próxima em outro dia, porque você tem que internalizar esse conhecimento, colocar em prática, baixar esses materiais, testar, ver se eles dão certo na sua rotina, não dão certo,
comentar aqui pra mim no vídeo o que tá funcionando, o que não tá funcionando, pra eu poder te ajudar. Porque, lembra, não é uma maratona isso daqui, eu não quero que você fique maratonando igual série. Não, eu quero que você faça com calma pra você de fato ver a transformação na sua vida acontecendo. Então, como foi muito denso, dá uma pausa, respira, faz o exercício, entende como ele funciona, tira suas dúvidas e aí segue para a próxima aula. Combinado? Te vejo lá. Beijo!